Bom dia, oitavo ano. Mais uma videoaula da professora Marisa. Nós estamos no Movimento do Aprender, a unidade 3, o domínio da palavra. E nós vamos fazer a atividade da página 63, a página 68. E vamos começar pelo um vídeo de um seminário. Pode ser dos seminários que vocês já viram em vídeos complementares da tarefa, ou também posso sugerir no endereço aqui, ó. Você pode acessar esse endereço aqui no YouTube para que você possa responder as questões. Mas pode ser da observação de um seminário que a professora já passou, que vocês já fizeram pesquisa também. Então, será exibido um vídeo que um grupo de estudantes apresenta um seminário. Aí vocês vão colocar qual é o tema apresentado, a indicação de fonte de pesquisa para justificar. Vamos lá. As fontes de pesquisas parecem confiáveis porque, com base na observação do vídeo e nos textos lidos sobre o gênero seminário, responda as questões e justifique suas respostas. Fica claro para o espectador qual é a proposta do seminário. Os ou as estudantes se expressam de forma clara. Todos parecem mostrar domínio sobre o tema. A linguagem empregada é adequada à situação? Então, vocês vão analisar assistindo um seminário. Coloca o endereço certinho. Se quiser utilizar esse endereço que a professora passou, pode também. Depois vamos lá continuar as questões. A postura física e o tom de voz parecem adequados? O tempo de apresentação foi adequado? A divisão entre os componentes do grupo parece coerente? A apresentação foi concluída? Depois aqui nós estamos na página 64. Aí, uma boa apresentação oral, seja palestra ou seminário, precisa ser bem fundamentada para que passe credibilidade ao público. No entanto, é importante também considerar outro aspecto, a organização do grupo, caso seja feito dessa forma. A divisão no tempo, o uso dos recursos audiovisuais, que devem ser entendidos como apoio, não devem ser lidos, exceto quando necessário, a postura adequada de quem apresenta, o emprego de linguagem mais formal pertinente à situação. Aí vocês vão ler agora um texto que fala sobre o medo. Eu não vou ler todo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas é para fazer uma reflexão que o medo, ele é natural quando você vai falar. E aqui dá algumas dicas para que possamos nos aliviar, né, desse medo. A gente tem que ir quebrando esses paradigmas, né? E aí o texto traz algumas dicas para que não fique o medo para falar em público, é natural. Aí o texto. Vocês vão fazer a leitura. Aí vocês vêm aqui para responder algumas questões. Aí relaciona os parágrafos indicados com as ideias principais expressas em cada um deles, dividido em 8 parágrafos esse texto. Escolha a alternativa correta. Agora que a pesquisa para o seminário está pronta e as informações foram selecionadas, é preciso criar um roteiro escrito para a apresentação. Para tanto, responda as seguintes questões. Vocês já vão utilizar para a apresentação terça-feira no Teams, né? A gente vai deixar um horário maior para vocês, né? Vou começar um pouquinho às 9, deixar 40 minutos, um pouquinho mais. Aí, ó, vocês vão seguir o roteiro, qual o tema abordado, já sabe que é aquele tema lá dos muitos textos que vocês utilizaram no encarte 3, que estão ampliando, né?
Qual a sequência da apresentação? Ó, introdução, informação selecionada, organizadas em determinadas ordens, fechamento. Na letra C, qual o tempo disponível para apresentação? Penso em 10 minutos no máximo. Tendo em vista o tempo disponível, como será a divisão temporal da sequência? Vocês estão em grupos de 4 alunos, a gente abre as 4 telas e vamos lá, ao vivo. Se a apresentação for em grupo, como será a participação de cada um? Desde que todos tenham conhecimento do assunto, né? Vocês podem, a divisão, vocês que vão fazer. Quais recursos audiovisuais serão utilizados? Nossa, o nosso Teams. Na fala, por vezes, a concordância verbal padrão da nossa língua não é seguida pelo falante. Pensando nisso, indique o trecho em que o verbo está no singular, mas deveria estar no plural. Agora, aqui a gente já está vendo algumas regras de concordância, né? Concordância nominal, depois de ver concordância verbal. Este é o momento de revisar os roteiros para a apresentação dos seminários. Troquem, né, ideias com os colegas dos grupos, desenvolvidos para comentar por escrito os índices apresentados a seguir. Ó. O tema da apresentação está claro? Justifique. Qual a sequência de apresentação do seminário? A divisão temporal prevista está adequada? Não parece muito breve ou muito longa? Qual a participação de cada componente do grupo na apresentação? Os recursos audiovisuais são relevantes para o resultado da apresentação? Vamos refletindo, né? E aí, para a gente finalizar. Para que a apresentação do seminário ocorra de forma prevista nos roteiros produzidos e revisados, é importante ensaiar o que está proposto. Lembre-se, só a experiência torna alguém mais hábil para falar de forma convincente para o público. Siga as orientações do professor para ensaiar sua apresentação. E aí, nós vamos terminar essa unidade aqui com a apresentação, ó. Chegou o tão esperado momento. Serão apresentados os seminários escolares preparados pela turma, que será terça-feira, às 9 horas, né? Os grupos se organizem de forma bem... que vai ser bem prática para vocês, né? Vai ser um sucesso. Bom, terminamos aqui mais uma videoaula. Até a próxima.